Ah, bem lembrado. Joaquim me recorda, é conterrânea de Bezerra de Menezes, lá do Ceará, na cidade de Fortaleza. Boa noite, pessoal. Pronto. Pronto? Está todo mundo ouvindo? Tá bem? Acho que já deu, né? Pronto. Alô? Bom, devido à apresentação do coral, eu vou mudar um pouco a ordem da minha exposição, porque eu iria comentar em algum momento da nossa apresentação sobre a visão platônica acerca do belo, né? Porque um dos precursores do cristianismo, sobre os quais nós iríamos falar, é justamente Platão. Mas, para aproveitar o momento, né, do impacto da apresentação do coral, eu queria falar um pouco sobre essa perspectiva platônica, essa perspectiva da alma que anseia ascender aquilo que é eterno, né, aquilo que é imutável, aquilo que é absoluto, que é o bem, que é o belo. Então, na perspectiva da filosofia platônica e neoplatônica, a partir de Plotino, a gente tem essa ideia de uma alma, né, que deseja ascender, que deseja se depurar e que tem no belo uma espécie de porta ou uma espécie de janela que nos faz recordar do nosso verdadeiro lar, que nos faz recordar da nossa verdadeira casa, da nossa pátria espiritual, que o Platão chama de mundo das ideias, o mundo inteligível. Então, creio que quando vocês ouviram o coral, vocês quase se desprenderam do corpo, né? Então, o espírito de vocês saiu um pouco do corpo. Por quê? Porque a gente realmente sente, né? A gente sente essa nostalgia do eterno, a gente sente essa nostalgia da beleza. Então, o belo, ele nos faz um convite, ele nos lembra de onde nós viemos, né? E para onde nós devemos ir ou poderemos ir se conseguirmos realmente fazer esse movimento de depuração, esse movimento de autoconstrução, né? Que nos aproxime mais desse mundo das ideias, desse mundo espiritual. Então, é realmente impactante, porque nós sentimos que nós pertencemos a esse lugar de beleza, a esse lugar de elevação, né? A gente, de certa forma, sente quase uma tristeza assim, de saudade, como se a gente quisesse voltar para esse lugar de beleza. Então, essa é a função da arte, né? A função do belo. É, de certa forma, nos lembrar da nossa casa. Então, a gente... podia só me dizer o tempo de palestra, até que horas? Não, de meia hora, 40 minutos. A gente vai tratar um pouquinho aqui do introito, né, da introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes as pessoas estranham um pouco porque que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa a falar sobre filosofia, né? Começa a trazer alguns filósofos, mas é extremamente pertinente esse movimento que ele faz, porque ele mostra que existe uma vinculação, existe uma raiz, né? Existe uma certa continuidade de desenvolvimento da nossa própria espiritualidade. Então, não é pelo fato de serem os valores eternos, os valores do bem, da verdade, da justiça, como Platão mesmo pensou, né? Valores ideais, eternos, absolutos e imutáveis, não é por ser assim que nós, como seres humanos encarnados, limitados, não temos que passar por um processo histórico de desenvolvimento que vai nos tornar mais aptos a alcançar, a aprender
esses valores, de modo que, como vai dizer Kardec, né, ao começar a apresentar o pensamento de Sócrates e Platão, as grandes ideias, elas não irrompem a partir do nada, né? Elas têm uma preparação. Então, a gente sabe que, por exemplo, antes da vinda do Cristo, ele foi profetizado, a vinda dele foi profetizada. Ou seja, a gente precisaria minimamente nos familiarizar com o Antigo Testamento, que às vezes a gente até relega um pouco, para entendermos que o advento de Jesus, o advento do Messias, ele foi previsto, né? Ele foi profetizado por Isaías em várias passagens. Ou seja, existe uma raiz aí do cristianismo que faz com que nós tenhamos uma tradição judaico-cristã. E a gente tem uma raiz muito profunda, muito firme, muito sólida. Essa raiz também passa pela filosofia grega. Então, quando Allan Kardec nos coloca Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo, ele nos faz um grande favor de nos mostrar o nosso legado espiritual, a nossa herança espiritual, de onde nós viemos. Então, a nossa civilização, a forma como ela se construiu, o pensamento ocidental, ele tem um trajeto, né, muito sui generis, que às vezes a gente precisa relembrar, para que a gente não perca a noção de onde nós viemos, né, para que a gente não perca as nossas raízes, a nossa tradição. Então, a nossa civilização, ela é uma civilização socrático-judaico-cristã. Socrático-platônica, judaico-cristã. Existe aí todo um legado moral, todo um legado espiritual, toda uma construção teórica, moral, jurídica, filosófica, espiritual, né? Que é um trabalho aí de séculos e de séculos e de séculos, que faz com que a gente hoje tenha um sentido de moralidade, um sentido de direito, um sentido do que é a justiça, que para a gente hoje é algo, digamos assim, quase natural, mas que em uma determinada época não era. E Platão, por exemplo, na verdade, ele conseguiu compactar todo o desenvolvimento do pensamento grego, quando ele coloca a justiça como a virtude por excelência. Então, os gregos, eles tinham uma palavrinha chamada areté, que significava virtude. Mas a virtude para a Grécia arcaica, para a Grécia guerreira, era a força. O homem virtuoso era o homem forte. Era aquele herói, o herói Aquiles, que vencia os grandes combates. Ele era o virtuoso, ele era o homem bom, o bom era o forte. Mas houve todo um refinamento espiritual, todo um processo de amadurecimento moral da humanidade que apareceu ali naquele momento na Grécia, que algumas pessoas chamam até de milagre grego, que fez com que a noção de justiça ela começasse a pairar, né, como aquele valor transcendente, como aquele valor ao qual nós deveríamos nos alçar. Então, a virtude, ela se transformou, né, na justiça, ou a justiça começou a ser valorada como a virtude por excelência. Então, Sócrates, ele nos trouxe essa noção, a gente vai ver um pouquinho, mas o primeiro ponto que eu tento abordar aqui, a partir dessa primeira apresentação de Allan Kardec, é essa importância de nós revisitarmos as nossas raízes, para que nós entendamos que o espiritismo mesmo, ele não surgiu por acaso. A gente fala no espiritismo como uma terceira revelação. E isso é um ponto importante.
Se o Espiritismo é uma terceira revelação, é porque teve uma segunda revelação, é porque teve uma primeira revelação. Então, a primeira revelação tem a ver com a ideia do Deus único, né? A ideia que nos trouxe o judaísmo. A segunda revelação é o próprio Cristo. E a terceira revelação não nos apresenta uma moral diferente da do Cristo, porque a moral do Cristo é absoluta, é a moral verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que o Espiritismo faz é nos trazer uma nova roupagem, uma nova linguagem que fale mais a nossa racionalidade, né? De pessoas modernas, né? De pessoas que já passaram pelo momento das descobertas científicas, que já passaram por todos os contextos históricos que possibilitaram, né, uma certa maturidade de apreensão de novas ideias. Mas a moral é a moral cristã, e essa moral cristã, que é o Evangelho de Jesus, é aquilo que ele nos traz, a boa nova, na verdade, é a lei que rege tudo. Porque a moral do Cristo ela está alicerçada no amor. E o amor é a energia que perpassa todo o universo, não apenas a Terra, mas todo o universo, porque Deus é amor. Então, Deus rege o mundo através do amor. De modo que nós fazemos essa viagem para que nós consigamos, né, nos familiarizar com esse legado que nós somos, dos quais nós somos herdeiros. Então, veja, a gente fala na importância da primeira revelação, que é a revelação do judaísmo, o Deus único, né? E os profetas judeus, eles tinham uma característica, uma forma de falar sobre a justiça de uma maneira muito incisiva. Eles exortavam as pessoas, né, à justiça. Os profetas judeus, o profetismo judaico, ele é muito forte nesse sentido. Então, você tem, dentro de uma perspectiva, essa ideia do Deus único e do anseio pela justiça, e num outro povo que estava espacialmente distante, que eram os gregos, você tem o pensamento se elevando à sua máxima possibilidade intelectual e cognitiva. Então, o que Platão faz, o que Sócrates faz, é alçar o intelecto ao máximo que ele pode ir. Então, o que é que Platão vai dizer? Platão vai dizer que existe o bem supremo, o bem em si, o justo em si. Que existe um mundo que é uma causa de todo esse mundo que é um efeito. Ou seja, é a partir de Platão que a gente vai inaugurar a ideia de uma transcendência, que para nós já é algo, digamos assim, internalizado. É fácil para nós compreendermos a ideia de um outro mundo que não seja esse. Mas antes não era assim. As pessoas olhavam para a realidade e o que elas viam era a natureza, os fenômenos naturais, as mudanças. E os primeiros filósofos, eles se perguntavam qual é a causa dessa mudança. Então, eles refletiam acerca do princípio de tudo. Mas os primeiros filósofos, eles entenderam a causa, o princípio de tudo, como algo também material. Eles fizeram a pergunta pela origem de tudo, mas eles responderam como um elemento material. O princípio de tudo é a água, diz Tales de Mileto, o princípio de tudo é o ar. Aí o Platão é que vai dizer, ora, eu não posso ter uma causa material para a materialidade. Eu preciso de uma causa inteligível. É preciso que haja uma causa inteligível. As coisas precisam ser regidas por uma ordem de racionalidade. Então, todo esse movimento, né, ele é feito por Platão
de modo que ele que traz essa noção de um outro mundo, de um mundo inteligível, de um mundo que não é esse mundo natural, que é um mundo supranatural. Isso é importante para a doutrina espírita, é óbvio, porque a doutrina espírita ela fala o tempo inteiro em uma realidade espiritual. O que a doutrina espírita vai nos dizer é que esse mundo da verdadeira causa, né, esse mundo espiritual, esse mundo invisível, ele existe e é atuante e atua sobre nós. Então, para vocês verem que é muito importante todo esse processo de construção teórica, né, de Platão e de Sócrates. Então, essa perspicácia de Allan Kardec de nos trazer Sócrates e Platão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma razão de ser. Allan Kardec estava totalmente secundado, né, pelos espíritos, né, pela pleiade de espíritos que vieram trazer o Consolador prometido. Então, nada do que aparece na obra dele é por acaso. De modo que, como o meu amigo Enio lembra, né, que ele gosta muito de filosofia, ele sempre tenta destacar a importância, né, de nós levarmos em consideração o aspecto filosófico da doutrina tríplice, que também é outra coisa que Allan Kardec faz questão de frisar, que o Espiritismo ele é ciência, filosofia e religião, né? É um tripé, é um aspecto que deve ser abordado, né, nessas várias perspectivas. Então, diz Allan Kardec, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Ou seja, a ideia cristã ela não surgiu do nada, como qualquer ideia inovadora. Ela foi preparada, né, digamos assim. Então, houve todo um movimento de preparação da espiritualidade e, se a gente levar em consideração essa preparação, a gente pode sim entender Sócrates como um enviado do Cristo. Um enviado do Cristo, alguém que preparou o terreno, digamos assim, né? Então, as grandes verdades, vai nos dizer Allan Kardec, elas são eternas. E os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Então, a verdade é eterna, mas nós, como seres encarnados, nós não conseguimos ter acesso a essa verdade eterna de uma vez só, né? Nós temos uma limitação, nós conhecemos essa verdade no tempo. Então, a nossa noção de justiça, ela foi se refinando. A nossa noção de bem, ela foi se espiritualizando. Tanto é que a gente consegue perceber uma clara diferença, né, na verdade, de linguagem entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Porque são momentos diferentes da humanidade e a humanidade daquele momento já estava preparada para uma nova linguagem. A humanidade daquele momento de Moisés era uma humanidade ainda muito materializada, ou seja, significa dizer que nós somos seres temporais também, nós somos eternos, porque somos espíritos eternos, criados por Deus, né? Eternos no sentido de que vamos percorrer, né, toda essa estrada de progressão que é infinita, né? Fomos criados, mas não temos fins, mas nós também somos seres temporais, que progridem no tempo, que progridem através das encarnações. E nessa progressão através das encarnações, nós vamos assimilando essa quantidade de verdade dentro de um propósito maior que rege, né, digamos assim, essa pedagogia divina. Então, é como se Deus desse gotas, né, de verdades aos seres humanos, dentro da medida que nós somos capazes de aprender
em determinados momentos históricos. E se nós olharmos, né, para a história das civilizações, nós vamos ver que em determinados momentos há alguns picos assim de, digamos assim, de intelectualidade, de espiritualidade. Por que é isso? Porque encarnam muitos espíritos evoluídos, né? Então, aquele momento na Grécia, ele foi tão, digamos assim, esplendoroso, o momento de surgimento da filosofia, ali mais ou menos 500 a.C., 400 a.C., foi um momento tão potente, né, do ponto de vista espiritual, intelectual, que alguns historiadores, não sabendo explicar aquele momento, chamou de um milagre grego. Quem foi que fez esse milagre? Foram justamente indivíduos, né, como Sócrates, como os sábios legisladores. Então, esses indivíduos eram espíritos já mais amadurecidos, que foram enviados para dar um upgrade na Terra, né? Para aumentar a nossa compreensão das coisas. De modo que nesse introito, nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele vai fazer algumas comparações de Sócrates com Cristo. E ele faz algumas comparações que são pertinentes, e logo depois ele faz uma ressalva, assim, ele como se até pedisse desculpa por fazer essa comparação, né? Ele vai dizer, a palavra de Jesus é mais completa, mais depurada, né? Mas ela não vai perder em grandeza com essa comparação. Nós não precisamos ter medo de fazer essa analogia de Sócrates com o Cristo, porque nós não estamos diminuindo o Cristo. Nós sabemos que Cristo foi o ente mais perfeito que já foi enviado à Terra. A gente sabe que é Ele que governa a Terra. A gente sabe que antes do mundo ser, Ele era. Mas Sócrates aparece como um mensageiro seu, como um enviado seu, que disse coisas que são totalmente compatíveis com a sua doutrina cristã de amor e de justiça e de verdade. E que, obviamente, também são compatíveis com o próprio cristianismo. Então, Kardec nos lembra que, da mesma forma que Jesus, Sócrates não escreveu nada. Ele simplesmente, né, conversou com seus discípulos, que ele nem chamava de discípulos, né, ele chamava de amigos. Ele, da mesma forma, claro que não da mesma forma, mas ele também foi condenado à morte pela sua atuação na sociedade, que foi vista na época como uma atitude, digamos assim, transgressora, mas que, na verdade, estava apontando para algo mais alto do que a moralidade da sociedade da época comportava, né? Então, a gente sabe que esses espíritos mais evoluídos que vêm em missão, normalmente, eles são execrados pela própria sociedade na qual eles encarnam, porque eles vieram justamente para levar essa sociedade atrás deles, entende? Como é difícil um espírito vir em missão, porque ele vem imbuído de uma ideia totalmente nova, de uma verdade para a qual a maioria não está preparado, e ele vem, fala a verdade e é condenado à morte. Aí Sócrates foi condenado a tomar cicuta. Por quê? Porque ele disse que a alma é imortal, que nós deveríamos seguir a nossa consciência moral. Na verdade, ele não disse nada fora dos parâmetros morais que hoje nós temos, mas que, para a época, era contraditório, né? Porque era contra os deuses da época, enfim. Sempre vai ter uma justificativa no âmbito dos procedimentos jurídicos e políticos que vão racionalizar uma atitude que, na verdade, é uma atitude injusta, né? Mas, de fato, há algumas semelhanças de Sócrates com Cristo, guardadas, obviamente, as grandes diferenças, né, no sentido da envergadura espiritual, como a gente já salientou.
Então, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã em seus escritos, se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo também. Então, Sócrates e Platão foram precursores do cristianismo. E o Allan Kardec vai dizer, olha, eles foram também os precursores do próprio Espiritismo. Então, a minha apresentação aí no slide, ela vai ter algumas citações que o próprio Allan Kardec seleciona da obra de Platão para mostrar quanto há de espiritismo no platonismo. Né? Kardec se deu a esse trabalho de ler os diálogos de Platão e de retirar dali várias citações que são totalmente compatíveis com a doutrina espírita. Então, antes de entrar nessas citações que o próprio Allan Kardec selecionou, vou falar um pouquinho sobre Sócrates e Platão, né? De uma maneira assim um pouco mais solta, só para a gente se familiarizar. Então, Sócrates, ele é um divisor de águas na própria história da filosofia, por isso que a gente divide a filosofia entre os pré-socráticos, né? E depois a figura de Sócrates. Por quê? Porque, como eu falei no início, os pré-socráticos, eles se perguntaram pelo princípio de tudo, e isso é uma pergunta filosófica. Eles não queriam mais as respostas míticas, né, imaginárias, mas eles queriam, através da sua razão, responder, dar conta do que é aquilo que permanece apesar de toda a mudança, o que é que causa a mudança de todas as coisas. Eles se perguntavam pela arqué, pelo princípio, ou seja, eles faziam uma cosmologia, eles estudavam o cosmos, eles estudavam as coisas, né, do universo, eles tinham esse interesse em compreender o mundo exterior, a natureza, por isso que eles eram chamados físicos também, os filósofos da physis, porque physis é natureza. Aí vem Sócrates. O que é que Sócrates faz? Sócrates traz a discussão filosófica para a questão do homem. É como se ele dissesse: não é tão inteligente eu tentar compreender o que é o mundo antes de compreender o que é o ser humano. Não é muito inteligente eu tentar dar conta da origem de todas as coisas se eu não conseguir dar conta da minha própria vida. Então, Sócrates ele faz esse movimento da filosofia, tornando-a uma reflexão ética, uma reflexão moral, uma reflexão espiritual, e ele traz também para si a divisa délfica do oráculo de Delfos, o conhece-te a ti mesmo, que a gente já falou aqui na palestra passada. Por quê? Porque, se vocês se recordarem, na questão do Livro dos Espíritos, onde é perguntado, né, qual é a forma que nós temos para combater as nossas más inclinações, né? E combatendo as nossas más inclinações, nos tornarmos um homem de bem, qual é o meio mais adequado para isso? É a pergunta. Aí a resposta é: um sábio vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a pessoa que responde, a entidade que responde é Santo Agostinho, espírito. E o sábio ao qual ele se refere é Sócrates. Então, essa frase que estava no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, ela é trazida para Sócrates como uma forma de adquirir uma vida virtuosa. Ou seja, o que Sócrates vai dizer é que eu tenho uma alma imortal, essa é a mensagem principal de Sócrates, a minha alma é imortal. Se a minha alma é imortal, eu preciso cuidar dela. Eu preciso cuidar muito mais daquilo que em mim é perene, daquilo que em mim é eterno, daquilo que é a minha melhor parte, do que daquilo que é perecível. Então, ele dizia: vocês estão aí, atenienses, em busca do poder, né? A Grécia, naquela época, a política era muito importante, foi lá justamente o surgimento da democracia, né? Vocês estão aí preocupados com riquezas, vocês estão aí preocupados com a beleza do corpo,
né? A questão também das Olimpíadas, né? Os deuses olímpicos, aquele ideal de beleza. Mas vocês precisam se preocupar também com a alma de vocês. Ou seja, a preocupação maior é tornar essa alma boa, é tornar essa alma excelente, é tornar essa alma virtuosa, é praticar a virtude. Mas eu só consigo praticar a virtude se eu me conhecer. Então, eu preciso me conhecer para eu me dominar, para eu ter autodomínio, encrateia, autarquia, né? Então, as palavras gregas que são usadas para dizer que nós precisamos nos assenhorar dessa parte irascível da alma, dirá Platão. Porque Platão vai dizer que a nossa alma é tripartite, né? A gente tem uma esfera desejante, a gente tem também uma esfera pensante, e aí você tem vários tipos de prazeres. Mas quais são os prazeres que são mais adequados a um ser espiritual, a um ser que se identifica com a sua realidade espiritual? São os prazeres da alma, né? Então, para Sócrates, essa vida virtuosa é o que vai garantir a felicidade, que em grego nós dizemos eudaimonia. Então, a felicidade para Sócrates é uma consequência da vida bem vivida. E essa vida bem vivida é uma vida justa, é uma vida boa, é uma vida reta, é uma vida sem excessos, é uma vida refletida. Ou seja, o que Sócrates vai trazer para nós é a ideia da vida filosófica como uma espécie de treinamento para a morte. Parece algo meio trágico, tétrico, né? O filósofo é aquele que aprendeu a morrer, vai dizer Sócrates. E essa imagem aí que vocês têm, que é um quadro muito belo, mostra justamente o momento da morte de Sócrates. E para quem tiver interesse, né, 2 livros belíssimos, 2 diálogos belíssimos, é o Fédon, né, os diálogos de Platão, e o julgamento de Sócrates. Então, Sócrates foi condenado à morte. Os amigos deles disseram para ele fugir. E ele disse, não, que se cumpra, né, a lei ateniense. Eu vou para um lugar melhor, né? Porque ele sabia que a conduta dele foi uma conduta reta, uma conduta justa, ou seja, ele não temeu a morte. Na verdade, ele deu testemunho daquilo que ele apregoou através da forma mesmo como ele encarou a condenação dele à morte. Então, esse preparar-se para a morte é um viver bem. Por quê? Porque é um viver segundo o Espírito. Então, nós podemos viver de várias formas. Nós podemos viver dando vazão aos nossos desejos, entendendo aqui desejos as nossas vontades mais primitivas, afirmando incessantemente a nossa vontade, mas nós podemos viver também compreendendo que, se nós cedermos sempre aos nossos desejos, nós, na verdade, somos escravos. E toda a linha ética da filosofia ocidental, todo o pensamento ético que tem essa linhagem socrática, ele vai ter muito firme essa noção, né, da liberdade, não como uma simples afirmação da vontade, mas a liberdade de agir conforme aquilo que a minha razão diz que deve ser. Isso é a liberdade. É a liberdade de obedecer ao comando espiritual, ao comando daquilo que é melhor em mim. Porque os gregos, eles conheciam muito bem o fato de que nós somos seres passionais. Nós somos movidos por paixões. Nós temos um corpo, né? Então, essa ideia do corpo, né, da volição, dos desejos, dos apetites, eles sabiam que isso existe. Mas você não pode se deixar arrastar por isso. Você precisa buscar, né, uma forma de controlar a si mesmo, dominar a si mesmo, para que você não se torne um escravo das suas próprias paixões. Então, essa exortação a uma vida mais regrada, a uma vida justa, a uma vida equilibrada, a uma vida virtuosa, está no âmbito de toda a pregação socrática, né? Então,
aqui a gente meio que está juntando o pensamento de Sócrates e Platão, apesar de haver algumas nuances, né? Porque Sócrates foi o mestre de Platão, não deixou nada escrito, mas o que a gente pode ter assim de distinção, só para não deixar passar em branco essa ideia, é que em Sócrates você tem mais esse apelo a um modo de vida, digamos assim, a uma ética, a uma sabedoria de vida. E em Platão você tem o desenvolvimento da metafísica. Você tem todo um aparato teórico, todo um aparato conceitual que vai, de certa forma, das bases mesmo do próprio cristianismo, por que não dizer? Para a gente, mais uma vez, validar aquela ideia inicial da nossa trajetória, do nosso legado intelectual. Porque se nós formos fazer essa revisão, o que é que nós vamos perceber? Um dos grandes momentos do cristianismo é quando Santo Agostinho vai trazer o platonismo e o neoplatonismo para o interior do cristianismo. Ele vai entender, basicamente, dizendo de uma forma simplificada, que aquele bem absoluto do qual Platão falava, na verdade, era Deus. Então, o que Santo Agostinho vai fazer é mostrar que há uma compatibilidade desse pensamento filosófico com o próprio cristianismo. E, em um segundo momento também, já na filosofia medieval, nós vamos ter São Tomás de Aquino pegando o pensamento de Aristóteles e trazendo também para a especulação cristã. O que é que Aristóteles dizia? Aristóteles dizia que existe uma causa incausada, aquilo, um motor imóvel, algo que move tudo, mas não é movido por nada. Causa primeira de todas as coisas, né? Que é Deus. Então, você vê que esse pensamento alto dos gregos ele não se perdeu, porque era um pensamento que precisava ficar. Era um pensamento perene, né? A pedagogia divina, a verdade que vem em gotas. É por isso que essas verdades elas foram recuperadas. Então, você teve o momento de Santo Agostinho, você teve o momento de São Tomás de Aquino. Então, a gente vê que essas revelações, elas vêm e elas estão aí. Se a gente for buscar com a mente aberta, com o coração aberto, a gente vai perceber a beleza mesmo da pedagogia divina, dessa verdade que vai se revelando no tempo, né? Até que ela se personifica, né? Da maneira grandiosa em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem realmente todo esse legado e a gente está dentro de todo esse contexto muito, muito forte, muito sólido, né? Que é essa tradição socrático-platônico, judaico-cristã, que agora vem reapresentada através do Espiritismo, porque se a gente parar para pensar, lá está o Santo Agostinho, que foi responsável por essa junção, né, entre o platonismo e o cristianismo, como um dos espíritos que vão dar uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Entende como esse movimento ele é contínuo? Essa revelação, ela permanece, mas a gente precisa o quê? A gente precisa ficar atento, a gente precisa, então, ter uma certa depuração moral, nós precisamos estar dentro de um processo de autoaprimoramento para que nós possamos ser aproximados dessa verdade, porque senão nós vamos nos perder em várias formas de conhecimento que existem por aí. Então, hoje o conhecimento é muito difuso, o conhecimento é muito fácil, nós vivemos na era da informação, então muita coisa vai nos chegar, inclusive uma filosofia de viés totalmente transgressor, que vai negar tudo isso. Então, a gente vai ter filósofos que vão justamente pegar essa tradição, virar de cabeça para baixo, dizer que é uma tradição da decadência, tudo isso vai ter. Ou seja, a gente vive uma época na qual tudo está dado aí como um banquete de ideias e você tem toda a responsabilidade de escolher e de se posicionar. Veja a responsabilidade. O acesso ao conhecimento você tem a internet, você tem o Google Tradutor, você pode ler um texto em alemão sem saber alemão, você pode ler um texto
em inglês, se não souber inglês. Por quê? Porque você tem as ferramentas tecnológicas para isso. Então, a gente precisa de um algo a mais. A gente não pode ser um mero receptáculo de qualquer tipo de conhecimento. A gente tem que ter um norte, a gente tem que ter uma firmeza, a gente tem que ter uma base, a gente tem que ter uma bússola. E essa bússola é a própria doutrina espírita, é o próprio cristianismo, é o próprio evangelho. A partir daí, a gente vai poder medir, né, todo esse conhecimento que nos chega, poder avaliar e, a partir daí, tirar algo para a nossa própria vida. De que modo esse conhecimento pode me transformar para melhor, pode transformar a minha vida em uma vida boa, em uma vida virtuosa, né? Então, eu já me prolonguei muito, só para vocês verem alguns exemplos da seleção que Kardec faz, né? Então, Sócrates vai falar na questão do corpo e da alma, né? Ele vai dizer que o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unido aos tipos primordiais das ideias verdadeiras, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Então, eu não vou ler todas as citações, mas só para a gente ter uma ideia. Platão já traz a ideia de que nós somos uma espécie de corpo, de alma encarcerada, né? O corpo como cárcere da alma. É até um pouco assim, digamos, depreciativo a forma como Platão vê o corpo, né? Porque ele estava olhando para a questão da alma imortal. Mas é muito interessante para nós essa ideia, que é a ideia de que nós estamos, de certa forma, circunscrito, né? É como se essa grande potência que é o nosso espírito, ela estivesse momentaneamente afunilada, momentaneamente cerceada, que é esse momento da nossa encarnação. Então, a gente aqui não pode saber tudo. A gente encarnado não pode ter acesso a uma verdade absoluta. A gente precisa deixar o corpo, né? Ir para um outro plano, e mesmo nesse outro plano, a gente precisa ter passado também por um grande processo de depuração. Então, em outros momentos, a gente vai, não vou ficar lendo aqui, mas em outros momentos o próprio Sócrates vai dizer que a alma que não se depura, ela vai ficar passeando por ali, como um fantasma que fica ao lado dos túmulos. Ou seja, se a gente for ver mesmo e for ler até as passagens selecionadas por Allan Kardec, muito do que é dito ali tem tudo a ver com a doutrina espírita. Por quê? Porque aquilo existe, porque é real, porque as coisas são assim, e elas vieram apresentadas, né, em determinados momentos de algumas formas. Agora, quando alguns eruditos, né, alguns acadêmicos leem os diálogos de Platão, o que é que eles fazem? Eles separam, não, isso aqui é mito, isso aqui é alegoria, aí eles vão só para a parte lógica, para a parte conceitual, para a parte da dialética, e aí se perde naquilo, e acha que o resto é fantasia, quando, na verdade, Platão usa a simbologia do mito justamente para representar uma verdade à qual ele teve acesso na sua própria experiência, né? Então, para fechar aqui um pouco a nossa exposição, fazer notar para vocês que existe uma relação entre o nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento espiritual e a capacidade intelectual, não a capacidade intelectual, mas a quantidade de verdade que nos é dada a conhecer. Isso é importante, porque o conhecimento humano, como nós vimos por essa exposição, o conhecimento humano ele está respaldado por uma pedagogia espiritual, digamos assim. O conhecimento vem do alto. Então, muitas vezes, nós nos arrogamos, né? Os nossos dons intelectuais, a nossa capacidade cognitiva, aquilo que nós concebemos, aquilo que nós criamos, mas, na verdade, aquela ideia ela é, digamos assim, consubstancializada por um indivíduo quando a humanidade está preparada para receber aquela mensagem. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa não descuidar do aspecto moral, não descuidar do aspecto
das nossas relações humanas, do refinamento do nosso sentimento, para que nós nos tornemos aptos a receber as revelações que vêm do alto. Porque se nós não tivermos preparados, nós não vamos receber esse conhecimento. Então, a gente precisa ter uma humildade em relação a isso. Nós vemos muitas pessoas extremamente vaidosas, arrogantes, por conta de títulos acadêmicos, por conta de conhecimentos que elas julgam muito superiores, quando, na verdade, aquilo é de uma grande superficialidade e elas estão ainda muito imaturas para as verdades eternas, muito imaturas para aquilo que realmente importa. Então, como a gente sabe que existe um intercâmbio contínuo, né, entre os encarnados e os desencarnados, ouso dizer que nós só recebemos dos espíritos superiores a verdade que é compatível com a nossa moralidade. Então, se você quiser acessar, compreender, entender algo que é de uma perspectiva um tanto mais alta, um tanto mais transcendente, não é apenas por meio da leitura, não é apenas por meio da erudição que você vai alcançar, é por meio da sua transformação moral. Então, você precisa, de certa forma, se abrir, se preparar, abrir a sua mente, mas também abrir o seu coração para que você seja capaz de ser um receptáculo para essa mensagem que vem do alto. Então, a exposição era muito rápida, tinha muitas outras coisas para falar, mas o recado principal é esse, é a ideia de que a filosofia, na sua gênese, ela faz companhia à espiritualidade, ou ela se confunde com a espiritualidade. A filosofia pode ser entendida como um modo de vida, e se nós entendermos o espiritismo como uma filosofia, que é um dos aspectos da doutrina, a gente vai entender que a gente precisa encarar a doutrina espírita como um tipo de conhecimento capaz de transformar as nossas vidas. Por isso que Allan Kardec vai dizer que a doutrina espírita ela precisa ser não apenas bem conhecida, mas, sobretudo, bem sentida, para que ela cumpra a sua meta, o seu objetivo, que é formar homens de bem. Muito obrigada.